Pronto, eu vou estar olhando apenas o slide. A partir de agora eu não vou estar vendo o chat. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, use o microfone, ou então peça para alguém usar o microfone, se não tiver microfone, para poder ouvir, porque eu só vou estar vendo os slides a partir de agora. E de vez em quando eu vou estar voltando aqui no chat para ver se tem alguma coisa. A gente estudou até a última aula antes das minhas férias, sequências e séries numéricas. No comecinho do assunto de sequência, quando eu fui definir o que é uma sequência, a definição dada, ela não era apenas de sequência numérica, ela era de sequência em geral. Sequência é o quê? Sequência é, informalmente, um conjunto que possui um primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento e assim por diante. E esse conjunto não necessariamente é formado de números, pode ser de funções, pode ser de conjuntos, pode ser de uma infinidade de coisas. Qualquer coisa, essencialmente. Para a série é mais difícil fazer isso, porque série é uma soma infinita. Eu não posso somar pessoas, eu não posso somar coisas que não são somáveis, né? Sequências eu posso falar de sequência de número, ou eu posso falar de sequência de pessoas. Sequência dos presidentes do Brasil, né? Primeiro presidente, segundo presidente, terceiro presidente e assim por diante. Então, estou falando de uma sequência de pessoas. Agora, falar de séries de pessoas, séries de animais, séries de planetas, não faz muito sentido porque eu não sei o que é que significa somar uma pessoa com outra. Então, na definição de sequência, nós demos uma definição bem geral, sequência de qualquer coisa. Mas na definição de série, nós demos uma definição mais restrita. Nós definimos série numérica apenas. Porque número eu sei somar. Aí eu vou dizer que série numérica é uma soma infinita de números. Mas eu também sei somar funções. Então eu poderia ter definido lá atrás séries de funções. Que é o quê? É uma soma infinita de funções. Eu poderia ter definido isso lá atrás, mas eu não defini, deixei para definir depois. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Uma série de potências é um tipo de uma série de função. É um tipo de série de função. Ou seja, é uma função, mais outra função, mais outra função, mais outra função, etc. Infinitas funções sendo somadas. Agora, o nome é séries de potências porque essas funções são funções potências. Ou seja, é um tipo particular de série de função. Para eu falar desse tipo de série de funções, eu vou precisar falar também de sequências de funções. Falar um pouquinho só para definir o que é um limite de uma sequência de funções. A gente já definiu lá atrás, na primeira aula, a gente já definiu sequência de qualquer coisa, inclusive sequência de função. Não é o problema falar de sequência de qualquer coisa. Assim, a definição já foi feita, mas falar do limite de uma sequência de funções, aí já requer uma definição que a gente não fez ainda. Precisa fazer agora. Então, eu vou precisar falar de sequências e séries de funções antes de começar a falar de séries de potências, que é um tipo particular de série de função. Depois, a gente vai estudar como é que se comporta convergência e divergência de séries de potências. A gente vai aprender que vai existir um número, ou na verdade não é um número, é um elemento de R barra R barra mais, vamos dizer assim, um real estendido não negativo, que pode ser um número finito e pode ser também mais infinito. Esse elemento ele é chamado raio de convergência e ele basicamente diz como é que se comporta a convergência de uma série de potências em qualquer ponto de R barra, a não ser em dois pontinhos que ele não tem nada a falar sobre esses pontos. Você precisa investigar a convergência ou divergência à parte, nesses dois pontos. Mas o fato de existir esse raio de convergência é
uma característica muito importante das séries de potências que faz com que elas sejam importantes e fáceis de estudar. Não é toda série de funções que tem um raio de convergência. Ou seja, o conjunto de todos os valores de x, onde a série de potências, a série de funções, que no caso é uma série de potências, converge, não é qualquer conjunto arbitrário. Ele tem uma forma lá que é uma forma de intervalo. E esse intervalo é um intervalo simétrico e tem um raio. Por ser simétrico, vai ter um raio, vai ter um centro e vai ter um raio. Esse raio é o raio de convergência. Então são propriedades muito importantes de séries de potências que explicam para a gente como é a convergência dessa série. Então, começando a falar de sequências de funções reais. Eu já defini o que é uma sequência de qualquer coisa, então não preciso definir isso novamente. Mas eu preciso falar aqui de limite de sequências de funções reais. Para isso eu vou adotar uma notação que será usada para denotar conjuntos de funções com domínio e contradomínio formados de números reais. Considera a notação f de a a b, dessa forma aqui, o f caligráfico, o f, aí o a e o b separados por ponto e vírgula, entre parênteses, como sendo o conjunto de todas as funções reais f com domínio a e contradomínio b, onde a e b são subconjuntos de R. Então é o conjunto de todas as funções reais com contradomínio B e domínio A. Eu vou definir agora o limite de uma sequência de funções. Considere aqui uma sequência de funções, Fn. Essa é uma sequência cujos termos fazem parte do conjunto FAR, que é o conjunto de todas as funções reais com domínio A e contradomínio R. Então, eu estou considerando uma sequência de funções, todas elas com domínio A e contradomínio R. Essa sequência é essa aqui, Fn. E eu estou supondo que essa função f é o limite dessa sequência. Eu estou supondo não, eu vou definir o que é que significa dizer que essa f é o limite dessa sequência Fn. Essa f eu permito que ela seja uma função com domínio A e contradomínio R barra, ou seja, não precisa ser R o contradomínio. Já que ela é um limite, ela pode ter inclusive mais infinito ou menos infinito no contradomínio aqui, para essa função f. Então, a definição é, eu vou dizer que o limite de Fn é f e vou escrever assim, ou assim, ou assim, se para todo elemento azinho do domínio A eu tiver o limite de Fn de A igual a f de A. Perceba que esse limite aqui é um limite de sequência numérica, não é mais de sequência função. Ou seja, eu estou definindo o que é que significa um limite de sequência de funções e nessa definição eu estou usando o limite de sequência numérica, que é uma coisa que a gente já conhece. Perceba a diferença entre esta igualdade aqui, que é uma coisa que eu estou definindo agora. Eu não sabia o que é que isso significava antes dessa definição, porque trata-se de limite de sequência de funções. A gente não sabia o que é que significava isso. E perceba a diferença disso com relação a isso aqui. Aqui a gente sabe o que é. A sequência de números, limite de sequência numérica. A gente sabe o que é que significa isso. Então, eu vou dizer que esta igualdade é verdadeira desde que, quando eu colocar um valor A no lugar de x, ela continue sendo verdadeira para qualquer A no domínio considerado, que no caso aqui é esse conjunto A aqui, que é um domínio de todas as funções Fn que fazem parte dessa sequência e também é o domínio da função f que está sendo considerada aqui no segundo membro.
Exemplo. Determine o domínio da função real f de x igual ao limite de fn de x com n tendendo a infinito, onde fn de x é igual ao exponencial de nx. Esboce... Eita, tá errado aqui. Esboces. Vou corrigir. Esboce os gráficos de f0, etc., f5 e f. Perceba que f é uma função que foi definida como limite de uma sequência de funções. A sequência de funções é essa aqui, ó, fn de x igual a exponencial de nx. Ou seja, eu tenho várias funções aí, f0 de x, f1 de x, f2 de x, infinitas funções definidas por essa fórmula. Para cada natural n, essa fórmula me dá uma função. Vamos olhar primeiro os gráficos dessas funções para a gente entender melhor, né? Eu vou mostrar os gráficos de f0, f1, f2, f3, f4 e f5. Depois eu mostro o gráfico de f. E f a gente precisa calcular ainda. A gente não tem aqui quem é f. A gente só sabe que f é o limite dessa sequência de funções, mas precisamos calcular esse limite. Vamos primeiro olhar os gráficos de f0 a f5. f0 está aqui, ó. A função f0 é definida como exponencial de 0 vezes x, ou seja, exponencial de 0. Exponencial de 0 é 1. Por isso, f0 vai ser a função constante que dá sempre o resultado 1. Para todo x, f0 de x é 1. f1 é o quê? Fn de x é exponencial de nx, então f1 de x é exponencial de x. Exponencial de x, então é essa função aqui. Próximo elemento da sequência. Exponencial de 2x é a função f2 de x. Exponencial de 2x é essa função aqui. E por aí vai. f3 de x é exponencial de 3x, que está aqui em amarelo. f4 de x, exponencial de 4x. f5 de x, exponencial de 5x. E por aí vai. Estão percebendo o comportamento dessa sequência de funções? O que é que está acontecendo? Você consegue imaginar onde é que vai estar aí os gráficos das próximas funções, nessa sequência de funções? Está percebendo que quando eu observo a função aqui acima dessa reta f0, esse gráfico está se aproximando do eixo y. Está se aproximando do eixo y lá em cima. E abaixo, aqui mais próximo do eixo x, conforme o n aumenta, a função, ao mesmo tempo que se aproxima do eixo x, se aproxima também do eixo y, nessa parte aqui mais abaixo. Então está ficando cada vez mais inclinada e cada vez mais próxima também do eixo x. No limite, você consegue imaginar o que é que vai acontecer aqui? Para um n muito grande, por exemplo, f1000x, quer dizer, f1000 de x, que seria exponencial de 1000x. Consegue imaginar o que é que aconteceria aqui? Teria essa subida aqui cada vez mais íngreme, né? Então, a tendência é o gráfico se aproximar do eixo y, ficando quase uma reta vertical, só que não pode ser uma reta vertical, porque é gráfico de uma função, né? E ao mesmo tempo ele está se aproximando também do eixo x. Então aqui tudo bem, pode ficar uma reta horizontal sim, vai ficar uma reta horizontal aqui sobre o eixo x, uma semi-reta horizontal na verdade, porque é só na parte negativa que vai ficar sobre o eixo x. Quando chegar aqui na origem, você não pode subir bruscamente assim, exatamente numa reta vertical. Esse gráfico, se fizer isso, não é um gráfico de uma função. Não pode fazer um ângulo de 90 graus assim, ó. Vem horizontal, depois sobe vertical. Não pode fazer isso. Mas a gente vai perceber o que é que vai acontecer. O que vai acontecer é que vai ficar um pontinho aberto aqui,
Pronto, eu vou mostrar logo como é que vai acontecer, depois a gente vai demonstrar. Vai ficar assim, o limite vai ser a seguinte curva mostrada em azul. Ó. O limite vai ser essa aqui. Ó. Vem horizontal, aí deixa um buraquinho aberto aqui na origem e sobe lá para o ponto 0,1. Esse gráfico mostrado em azul, que tem duas partes, é o gráfico da função limite f. Tem uma parte aqui sobre o eixo x e outra parte lá no ponto 0,1. Aí agora como é que a gente prova isso? É fácil. É mais fácil do que parece. Se você perceber que essa sequência é basicamente uma sequência geométrica. Se você considerar que o x é constante, pensar apenas na variação do n, você vai ter aí uma sequência geométrica. Porque vai ficar exponencial de x, tudo isso elevado a n. Então a base é exponencial de x e essa base está elevada a n. Por isso é uma sequência geométrica. Agora, o que eu estou pedindo no exemplo 1 é o domínio da função real f de x igual ao limite de fn de x. O que é que significa isso? Pedir o domínio de uma função. Essa função ela foi definida apenas por uma fórmula. O domínio dela não foi dado explicitamente. Quando isso acontece, a gente subentende que o domínio é o maior conjunto de valores de x que fazem com que a expressão dada para f de x esteja bem definida. Estar bem definida significa que existe e realmente pertence ao contradomínio que eu pretendo que seja o contradomínio da função. Nesse caso, a expressão dada para f de x é um limite. Então, dizer que essa expressão está bem definida significa dizer que o limite existe e como eu quero que a função seja uma função real, está dito aqui, o domínio da função real. Função real tem que ter um contradomínio contido no conjunto de números reais. Então, esse limite, além de existir, tem que ser um número real. Não pode ser mais infinito nem menos infinito aqui. Porque é o resultado de uma função real. Então, essas são as condições para que essa expressão esteja bem definida. Ela tem que ser um número real. O conjunto de todos os valores de x que fazem com que essa expressão seja um número real é o domínio da função. Agora, isso vale para qualquer função. Quando você define uma função assim, f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Pronto. Não foi dado domínio, foi dado apenas a fórmula. Você vai subentender o quê? Todo livro de cálculo 1 vai adotar a seguinte convenção. Quando a função for definida apenas por uma fórmula, o domínio dela não foi dado explicitamente, foi dado apenas a fórmula. No contexto do cálculo, que estuda funções reais em uma variável real, você vai assumir que essa função tem como domínio o maior conjunto de valores de x que fazem com que aquela expressão definida para f de x, de fato, represente um número real. Aí você vai eliminar qualquer indefinição, né? Qualquer divisão por zero, raiz quadrada do número negativo, esse tipo de coisa. Você vai tirar todos os valores de x que geram indefinições como essas. Aqui o que a gente está fazendo é isso, só que no caso específico da expressão ser um limite. Então eu quero eliminar os valores de x que fazem com que esse limite não seja um número real. Quero deixar apenas os valores de x que fazem com que ele seja um número real. Então vamos lá. Aqui eu estou explicando um pouco melhor essa coisa da notação utilizada, que quando eu falo o limite de fn de a, quando n tende a infinito, eu estou me referindo a um limite numérico, um limite de uma sequência numérica, enquanto que quando eu escrevo assim com x, em geral eu estou me referindo a um limite de sequência de funções, porém, às vezes, para simplificar a notação, eu posso também usar essa notação limite de fn de x para me referir a um limite de sequência numérica, desde que esse x seja entendido como um valor constante. Vamos considerar o x temporariamente constante e pensar apenas na variação do n. Nesse caso,
esse limite está sendo pensado como um limite de uma sequência numérica. Para não ter que estar sempre colocando um parâmetro A aí para representar um valor que o x pode assumir. Às vezes a gente escreve dessa forma mais relaxada. Então é o contexto que vai dizer se o limite escrito dessa forma é um limite de uma função ou um limite real, né? É o contexto que vai dizer isso. Bom, então vamos estudar a partir de agora o limite da sequência dada. A sequência dada é essa aqui, ó. Sequência das funções exponencial de nx, que pode também ser escrito assim: sequência das funções exponencial de x elevado a n. Como eu falei, essa é uma progressão geométrica de razão exponencial de x, quando a gente considera que o x é constante. Então, quando é que uma sequência geométrica converge? Lembre-se dos critérios de convergência de sequência geométrica e de série geométrica. Lembre-se também que são diferentes e não confunda uma coisa com a outra. Para a sequência geométrica, a condição de convergência é a seguinte: a base tem que ser um número maior que menos 1 e menor que ou igual a 1. Se fosse uma série geométrica, a condição seria: a base tem que ser maior que menos 1 e menor que 1. Tem que estar no aberto de menos 1 a 1. Só que aqui é sequência geométrica. Então não é no aberto de menos 1 a 1. É no semi-aberto. Eu não incluo o menos 1, mas eu incluo sim o 1. Então por isso que é maior que menos 1 e menor que ou igual a 1. Então converge se somente se essa condição aqui é satisfeita. E diverge caso contrário, ou seja, diverge quando a exponencial de x é menor que ou igual a menos 1, ou quando a exponencial de x é maior que 1. Só que exponencial de x necessariamente é uma expressão positiva. Então, quando eu digo que ela está entre menos 1 e 1, isso é a mesma coisa de dizer que ela é menor que ou igual a 1. Porque é claro que ela vai ser também maior que menos 1. Essa parte de ser maior que menos 1 é óbvia, eu posso dispensar. Portanto, essa condição inteira aqui equivale a esta. Então, com isso eu estou simplificando as condições, né, para chegar exatamente no conjunto que eu quero, que é o domínio. O conjunto de valores de x que fazem com que o limite daquela sequência de funções exista e seja um número. Então, essa condição é simplificada para esta, tendo em vista que exponencial de x é sempre um número positivo. E esta outra, que indica divergência, é simplificada para esta aqui, já que a primeira condição, exponencial de x menor que ou igual a menos 1, é impossível. Então eu descarto, fico só com a outra, já que tem um ou aqui também no meio. Então, eu estou percebendo que a sequência fn de x converge quando o x é menor que ou igual a zero, ou seja, quando o x satisfaz isso, que é exatamente o x ser menor que ou igual a zero. E diverge quando o x satisfaz isso, que é exatamente a mesma coisa de dizer que o x é positivo. Então eu acabei de identificar qual é o conjunto de valores de x que fazem com que aquela sequência convirja. O conjunto de valores de x que fazem com que aquela sequência de funções convirja é esse aqui, ó, x menor que ou igual a zero. Para esses valores de x, a sequência converge. E diverge quando x for positivo. Então, o domínio da função f, que é o quê? O conjunto de valores de x que faz com que aquele limite exista e seja um número, vai ser exatamente esse intervalo aqui, que é o conjunto de valores de x que fazem com que a sequência convirja. Ou seja, se converge, significa que aquele limite é um número. E quando eu falo número, estou descartando menos infinito, mais infinito. É um número mesmo, é um número real finito. Pronto. Então eu já resolvi aí o problema de determinar o domínio. Mas se eu quiser traçar o gráfico de f, eu preciso saber também para onde essa convergência ocorre. Ocorre para qual valor? A exponencial de xn, ou de nx, converge para qual valor? Isso a gente já sabe também do estudo de sequências geométricas. A convergência é para zero se a base
está naquele intervalo de convergência, maior que menos 1 e menor que ou igual a 1. Aliás, vai convergir para zero se o x for negativo, que corresponde à base ser menor que 1, né? Quando a base é 1, aí não converge para zero, não, converge para 1, certo? Se você tem aqui 1 elevado a n, é claro que isso vai ser uma sequência convergente, porém converge para 1. Enfim, eu só estou usando coisas aqui que a gente já estudou lá atrás em sequências geométricas. Identifiquei o intervalo de convergência, né, o conjunto de valores de x tal que o limite existe é um número. E também para onde vai esse limite. Esse limite é quanto? Vai ser 0 se o x for negativo e vai ser 1 se o x for 0. Então, com isso, agora eu posso traçar o gráfico de f. Já sei qual é o domínio de f e já sei qual é a imagem de f, quais são os valores que f assume nesse domínio. Que é exatamente aquilo que eu tinha mostrado aqui. Ó. É 0 se o x for negativo e é 1 se o x for 0. Tá? Esse exemplo aqui é baseado numa questão, ou é num exemplo do Guido Rizzo. E ele já é suficiente para falar de sequência de funções. É só para dar uma ideia do que é uma sequência de funções. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, não. Mas eu preciso falar sobre isso para poder definir as coisas que eu vou usar a partir de agora, que é séries de funções e séries de potências. Alguma dúvida até aqui? Então vamos continuar. Séries de funções. Uma série de funções é uma expressão da forma somatório de fn de x, com n variando nos naturais a partir de q, que também pode ser escrito assim: fq de x, mais fq mais 1 de x, mais fq mais 2 de x, mais fq mais 3 de x, etc. Ou seja, é uma soma infinita de funções. E aqui, essas parcelas dessa soma são elementos de uma sequência fn, que é uma sequência de funções. Usualmente definidas sobre o mesmo domínio. Normalmente a gente soma funções aí que estão definidas sobre o mesmo domínio. Q é um natural fixado e x é uma variável real, que é justamente a variável dessas funções aí que eu estou somando. Então a novidade desse assunto que a gente está vendo hoje, com relação aos assuntos que a gente estava vendo nas aulas anteriores de sequências e séries, é que existe uma outra variável além do n, que é o índice mudo do somatório, né? Existe agora uma variável x, que não varia da mesma forma que o n. O n é uma coisa, o x é outra. Para efeito de calcular limites e tal, você está preocupado com o n, não é com o x. O x é depois que calculou o limite. Se você quiser usar esse limite, que agora é uma função, você utiliza esse x para colocar valores lá no x. Aqui essa definição, a princípio eu não falei de funções reais, não falei apenas séries de funções, mas o nosso foco aqui nessa aula e nessa disciplina vai ser funções reais em uma variável real. Eventualmente vai chegar um momento que eu vou falar também de séries de funções complexas. Brevemente, vou precisar falar isso em algum momento. Mas 99% da disciplina, as séries consideradas, quando não forem séries numéricas, serão séries de funções reais em uma variável real. Exemplos de séries de funções. Somatório de seno elevado a k de x, com k variando nos naturais a partir de 1. Ou seja, seno de x, mais seno ao quadrado de x, mais seno ao cubo de x, mais seno à quarta de x, etc. Isso aqui é uma série de funções. Somatório de derivada késima de seno de x. Note a diferença agora dessa expressão com relação àquela outra. Uma coisa é o k
em cima do seno. Outra coisa é o K entre parênteses em cima do seno. Aqui eu estou pensando em derivadas. E agora o K está variando a partir do zero. De qualquer forma, ainda é uma série de funções. Eu estou somando derivadas consecutivas da função seno. Então, de ordem 0 eu vou ter seno, de ordem 1 eu vou ter cosseno, de ordem 2 eu vou ter menos seno e por aí vai. Uma soma infinita de funções, ou seja, uma série de funções. Outra, 1 sobre raiz de x mais 2 sobre raiz de x mais raiz de x mais 3 sobre raiz de x mais raiz de x mais raiz de x, e etc. Tem uma sutileza aí que é quanto ao índice inicial. Na definição que acabamos de dar, para que você tenha definido uma série, é necessário ter definido também o índice inicial. E aqui a gente tem uma soma infinita, mas cujo índice inicial depende. Você pode escolher aí qualquer número natural para ser o índice inicial dessa série. Ou seja, se eu quiser que o índice inicial seja 1, então eu posso chamar essa primeira função aqui de f1 de x, a próxima de f2 de x, etc. Mas eu poderia também querer o índice inicial sendo 5. Nesse caso, a primeira função seria chamada de f5 de x, a segunda de f6 de x, e por aí vai. Ou seja, essa expressão é uma série, exceto pelo fato de não ter sido definido um índice inicial para ela. Porém, isso não interfere em nada. Qualquer resultado dessa série vai ser válido. Os resultados que a gente vai estar interessado em estudar de convergência, divergência e tal, isso não vai depender do índice inicial. Então, não importa de que maneira você queira indexar os termos, as parcelas dessa série. Se quer usar o índice inicial 1, se quer usar o índice inicial 5, qualquer índice inicial vai dar os mesmos resultados de convergência e divergência. Então, muitas vezes nós omitimos a informação sobre o índice inicial, escrevendo apenas assim, as parcelas da série não indexadas. Qualquer indexação aí dessas parcelas vai gerar os mesmos resultados do ponto de vista de convergência ou divergência. Terminologia e notação de séries de funções. É muito parecido com a terminologia e notação de séries numéricas que a gente já estudou, né? Por exemplo, a abreviação aqui do somatório de FK de x. Perceba que eu estou usando agora K como índice mudo da série. Na definição, eu acho que eu usei o N. Eu estava usando o N na definição. Nessa observação aqui estou usando o K, mas isso também é uma escolha sua. Assim. Normalmente as letras mais usadas como índice mudo são I, J, K, N, M. Então isso mostra também que não vai deixar de ser uma série porque você usou um índice mudo diferente, uma letra diferente como índice mudo. Eu posso omitir aqui a informação do índice inicial. Frequentemente a gente faz isso quando essa informação não é importante para tirar conclusões sobre convergência ou divergência da série. Então eu posso escrever assim, omitindo também o infinito que aparece lá em cima, né? A parcela que você está somando, né? É chamada parcela geral da série. Essa é uma denominação que eu estou dando aqui para essa disciplina. Não significa que seja uma denominação padrão que você vai encontrar em qualquer livro. É uma forma que eu encontrei de me referir a essa expressão que aparece dentro do somatório. Eu vou chamá-la de parcela geral da série. Isso é uma denominação análoga a termo geral de uma sequência. A variável K, como eu já disse, é chamada índice mudo da série. Isso vale tanto para séries numéricas quanto para séries de funções. O valor Q é chamado valor inicial do índice mudo da série ou índice inicial da série. Esse Qzinho aqui, índice inicial da série.
Se séries diferem apenas pelo índice mudo, como essas três aqui, ó, uma tem índice mudo K, a outra tem índice mudo N, a outra tem índice mudo J, mas de resto é tudo igual, então eu considero que elas são iguais. Além disso, se as séries diferem não apenas pelo índice mudo, mas pela forma como as parcelas estão escritas, sendo que essas parcelas, embora estejam escritas de maneiras diferentes, são as mesmas parcelas, ou seja, a primeira parcela de uma série é igual à primeira parcela da segunda série, a segunda parcela de uma série é igual à segunda parcela da outra série, a terceira parcela de uma série é igual à terceira parcela da outra série, enfim, parcelas correspondentes são iguais. Se isso ocorre, então eu vou dizer que as séries são iguais. Eu vou também chamar de parcela de índice n de uma série a parcela que tem um índice n. Isso é bem claro, né? Eu estou somando aqui fk de x. Se eu tomar k igual a n, eu vou ter fn de x. Essa parcela é chamada parcela de índice n dessa sequência. Que também posso chamar de termo de índice n da sequência fk de x. Eu acho que eu falei errado agora há pouco, falei sequência, né? Parcela de índice n dessa sequência. Eu acho que eu falei assim, mas corrija. Parcela de índice n da série. E como sabemos, também é o termo do índice n, de índice n da sequência fk de x. Quando o índice inicial de uma série não for dado explicitamente, isso é muito comum nos exercícios. Por exemplo, como eu escrevi aqui, né? Eu não defini aqui qual é o índice inicial. Eu apenas saí colocando aí as funções, as parcelas, né? Primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela, não defini quem é o índice inicial. Aí, uma sugestão que eu estou dando aqui é, quando isso acontecer, você pode, se quiser, se não tiver nenhuma outra informação indicando uma preferência diferente, você pode considerar que o índice inicial é o menor natural que torne a função fk de x bem definida para todo k natural maior que ou igual a q. Existe a sequência das parcelas e existe a sequência das somas parciais. Isso vale para sequências numéricas e também para sequências de funções, que são, isso vale para séries numéricas e vale também para séries de funções, que são essas que a gente está vendo aqui. A sequência das parcelas é a sequência dessas expressões que você está somando. E a sequência das somas parciais normalmente é usada para calcular a soma de uma série, né? Ou seja, o limite de uma série. A gente pensa nessas sequências aqui, ó, que são somas finitas. Os termos dessas sequências são somas finitas. Por isso é chamada sequência das somas parciais, porque você está somando, mas não está somando infinitas parcelas, você está somando só uma parte dessas infinitas parcelas. Então é sequência das somas parciais. Você pega da primeira parcela até uma enésima parcela. Conforme o n vai variando, você vai tendo aí somas finitas, só que cada vez maiores. Esse tipo de sequência, né, sequência de somas parciais, serve para definir o próprio conceito de soma de uma série. O que é que significa somar infinitas coisas? Somar infinitas coisas é o quê? É você pegar, soma primeiro uma só uma, deixa lá, uma sozinha. Depois soma duas. Depois soma só três. Depois soma quatro. Depois soma cinco e vai vendo o limite dessa sequência de somas parciais. Ou seja, essa sequência de somas parciais serve para definir o conceito de soma infinita. Aí é importante não confundir somas parciais, a sequência de somas parciais, com a sequência das parcelas. E também o conceito de série, que está intimamente relacionado com ambas essas sequências, tanto a das parcelas quanto a das somas parciais, mas é algo que não é exatamente a mesma coisa dessa sequência, né? Aqui eu estou enfatizando a necessidade de você saber exatamente qual é a sequência das parcelas que gera determinada série. Quando você quer estudar uma série, é necessário saber qual é a sequência das parcelas. Isso vale também para séries que estejam escritas nessa forma aqui, sem ser na notação sigma, né? Ou seja, tipo aquela que eu mostrei anteriormente. Essa série aqui, você sabe identificar qual é a sequência das parcelas dessa série
embora não tenha sido definida assim precisamente, o padrão aqui indica uma sequência de somas parciais que a gente dá para entender, dá para inferir pelo contexto, não é uma coisa muito certa. Mas alguns exercícios envolvem esse tipo de reconhecimento de padrão. Não foi definida nenhuma sequência de parcelas aqui, mas você tem mais ou menos em mente qual é essa sequência. Essa sequência é essa, cujo primeiro termo é esse, essa função aqui, o segundo termo é essa outra função, o terceiro termo é essa outra função, o quarto termo é essa outra função, e você percebe qual é o padrão aí. Ó. Aí em cima eu tenho um natural cada vez maior. 2, 3, 4, 5. Embaixo eu tenho raiz de x somado com o denominador do termo anterior. Ou seja, meio que você percebe o padrão e com isso já imagina como é que seria a definição recursiva. Ou seja, imagina qual seria a definição da sequência das parcelas. Só faz sentido escrever essa série dessa forma se você pressupõe que o leitor, a pessoa que vai ler isso que você está escrevendo, vai entender, vai perceber o padrão aí e vai entender qual é a sequência das parcelas que está associada a essa série. Se o padrão for muito difícil de identificar, não escreva dessa forma. Isso é uma coisa que o Stewart às vezes corre risco de gerar confusão. O Stewart, assim como todos os livros de cálculo, ele escreve várias séries dessa forma aqui. É bom para exercitar reconhecimento de padrão, porque na natureza as coisas aparecem assim soltas e você tem que olhar para elas e reconhecer um padrão para poder juntar, né, numa fórmula e tal. Mas a rigor, isso não é raciocínio dedutivo, é raciocínio indutivo, portanto foge um pouco do domínio da matemática, essa coisa de saber qual é o próximo termo de uma sequência que não foi definido por completo. Já entra mais na área de estatística e foge da área de matemática, mas ainda assim é saudável exercitar esse tipo de coisa. Agora eu vou definir o que é um limite ou soma de uma série de funções. Eu já sei o que é o limite de uma sequência de funções, certo? Eu já defini no início dessa aula limite de uma sequência de funções. Então, por analogia, basta eu olhar como é que a gente fez para definir soma de uma série numérica. Isso é definido como? É definido por meio da sequência das somas parciais, dizendo que a soma de uma série numérica é o limite da sequência das somas parciais. Analogamente aqui para séries de funções, eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Eu tenho uma série de funções aqui, somatório de fk de x. O que significa dizer que o limite ou soma dessa série é uma outra função f aqui. O que significa dizer isso? Significa dizer que essa f é o limite da sequência das somas parciais da série. Ou seja, essa igualdade aqui, quando eu digo que a soma de determinada série de funções é determinada função f, significa dizer que o limite da sequência das somas parciais dessa série, que está aqui, ó, sequência das somas parciais da série, consiste em pegar um infinito e colocar no lugar dele uma variável que não seja o índice mudo, mas seja uma outra variável, que você vai usar aqui fora num limite. Faz o limite da sequência das somas parciais e, como resultado, você vai ter a função que está sendo colocada aqui como soma da série. Se essa igualdade, que agora é uma igualdade de série numérica, aliás, de sequências numéricas, limite de sequência numérica igual a constante, se essa igualdade for verdadeira para todo azinho no domínio comum dessas funções fk, que também é o domínio da função f, então é correto dizer que f é a soma ou o limite dessa série aqui. Em seguida eu vou definir convergência e divergência de uma série, mas basicamente as definições aqui são as mesmas que a gente já viu para a série numérica. Estou apenas estendendo para séries de funções. O que significa dizer que a série somatório de fk, a série somatório de fk de x converge para b em x igual a a. Significa que quando você põe a no lugar de x, essa série, que é uma série de funções, se transforma numa série numérica que tem como limite b, que é um número real, portanto essa série numérica converge para b
E você pode também dizer que a série de funções fk de x, somatório de fk de x, converge para b em x igual a a. A convergência agora de série de funções vai sempre fazer referência a um valor de x. Não é como antes que a gente diz apenas converge para tal lugar, converge para tal valor. Agora a gente fala converge para tal valor em tal lugar. Então a série de funções converge para b em x igual a a. É como se eu estivesse dizendo, ó, quando você colocar o a no lugar de x aqui nessa série de funções, ela vai convergir para b. Ela se transforma numa série numérica e essa série numérica, que é esta aqui, converge para b. Quando esse bzinho real existir, né, quando existir um limite finito para o qual a série dada convirja considerando o valor x igual a a, você vai dizer que a série de funções que foi dada converge nesse x. Converge quando x é igual a a. Caso contrário, ela diverge nesse x. Que é basicamente a definição de convergência e divergência que a gente já conhece. Converge quando o quê? Converge quando possui um resultado finito. E diverge caso contrário. Só que agora a novidade é, você não vai dizer apenas converge. Você vai dizer converge em x igual a a. Você especifica um local, um valor de x que você está considerando para dizer se converge ou não. E a mesma coisa para divergência. Diverge, tá, mas diverge para qual valor de x? Ah, diverge para x igual a a. Pronto. Então significa o quê? Significa que quando eu ponho esse valor a no lugar de x, essa soma obtida aqui, somatório de fk de a, não resulta em um número real. Pode resultar em mais infinito, menos infinito, pode resultar em nada, inclusive. Nesse caso eu digo que diverge. Se existirem, né, esse a e esse b, o a no domínio das funções fk e o b real, tais que a soma do módulo agora de fk de a igual a b, eu vou dizer que a série de funções somatório de fk de x converge absolutamente em x igual a a. Então, novamente, a definição é a mesma que a gente já tinha antes para séries numéricas. Só que agora a gente diz que é em x igual a a. Convergência absoluta significa uma convergência que ocorre quando você põe módulo nas parcelas da série. Você põe módulo nas parcelas da série e mesmo assim a série continua convergindo. Se isso acontece, a série é absolutamente convergente, ou seja, ela converge absolutamente. Aqui é a definição que a gente obteve, né, lá no caso de série numérica, é a mesma que a gente tá adotando aqui, com exceção de que agora a gente especifica o valor do x. Isso ocorre para x igual a a. E nos casos em que a soma é mais ou menos infinito, a série é dita divergente para mais ou menos infinito, respectivamente, em x igual a a. Séries de funções que convergem são chamadas convergentes e séries que divergem são chamadas divergentes, sempre fazendo referência a um valor de x, né? Converge, converge, mas converge onde? Converge quando x é igual a a. Exemplo. Determine os valores de x para os quais a série somatório de exponencial de nx é convergente. Perceba que a sequência das parcelas dessa série é a mesma sequência que já estudamos no exemplo anterior, né? Essa sequência aqui. Essa sequência aqui, ó. Essa sequência que tínhamos estudado no exemplo 1 é a sequência das parcelas dessa série do exemplo 3. E agora eu quero saber os valores de x para os quais essa série é convergente. Se eu considero o x constante, isso é importante e é conveniente considerar o x constante porque eu estou querendo investigar convergência e convergência diz respeito à variação do n. Pode depender também do x, mas
A princípio, você pode considerar o x como sendo constante e vai impondo condições sobre esse x para que convirja ou para que divirja. Então, se eu considero o x constante, a série dada é uma série geométrica de razão exponencial de x. Porque você pode escrever essa parcela como sendo exponencial de x elevado a n. Então, é uma exponencial de base exponencial de x, né? De base constante de Euler elevado a x. Ou seja, é uma série geométrica de razão constante de Euler elevado a x. Qual é a condição de convergência de uma série geométrica? A condição é diverge se o módulo da razão for maior que ou igual a 1 e converge se o módulo da razão for menor que 1. Como essa quantidade exponencial de x é uma quantidade sempre positiva, então essa frase anterior aqui, diverge se tal coisa acontece, converge se tal coisa acontece, pode ser reescrita assim, ó. Diverge se a exponencial de x é maior que ou igual a 1. Ou seja, eu estou apenas eliminando o módulo aqui na exponencial, que tem um efeito nulo, não causa prejuízo nenhum, já que eu sei que a exponencial de x é necessariamente positiva. Aí também estou substituindo módulo da exponencial de x menor que 1 por exponencial de x menor que 1. Então é equivalente, isso que eu estou destacando aqui, com o que eu tinha dito na frase anterior. Pronto. Se você quiser, você verifica também essas condições de convergência e divergência pelo teste da razão ou pelo teste da razão, ou pelo teste da razão ou pelo teste da raiz. Nesse caso, você vai usar esses limites aqui. Para o teste da razão, você calcula esse limite. E para o teste da raiz, você calcula esse limite. Ambos vão dar o mesmo resultado, exponencial de x. E aí você pode aplicar os critérios lá do teste da razão e do teste da raiz, que é, se esse resultado, se esse limite for menor que 1, a série converge absolutamente. Se for maior que 1, a série diverge. E se for igual a 1, o teste é inconclusivo. Ou seja, eu estou apenas confirmando a conclusão que eu já tinha obtido aqui, apenas usando o critério de convergência da série geométrica. Estou apenas mostrando outros caminhos de chegar na mesma conclusão. Qual é a conclusão? A conclusão é que a série diverge quando exponencial de x for maior que ou igual a 1 e converge quando a exponencial de x for menor que 1. O último passo é chegar nas condições em x. Eu tenho aí condições sobre exponencial de x, mas é fácil resolver essas desigualdades aí para x, para a gente concluir que a série converge se somente se o x é negativo. Pronto. Agora a gente vai entrar num assunto de séries de potências, propriamente dito. Isso aqui foi apenas uma introdução assim para sequências de funções e séries de funções, que são coisas importantes para poder falar de série de potências. Esse exemplo, inclusive, o exemplo 3, ele é importante para saber que o conjunto de todos os valores de x, onde uma série de funções converge, é um conjunto que pode não ser tão simples se essa série pode não ser tão simples no caso geral com relação ao caso em que essa série é uma série de potências. Por exemplo, nesse caso aqui, que não é uma série de potências, o conjunto de valores de x com relação ao qual a série converge é um conjunto que é um intervalo, mas é um intervalo ilimitado de um lado e ilimitado do outro. É um intervalo formado por todos os números negativos. Esse é um intervalo de convergência dessa série. Não é um intervalo simétrico. Ele não tem um centro. Se você define qualquer ponto dentro dele como sendo o centro, ele não vai ser o centro, porque de um lado você vai ter um pedaço finito do intervalo, do outro lado você vai ter um pedaço infinito. Com séries de potências, a gente vai ver que isso não pode acontecer. Sempre vai existir um centro. O intervalo vai ser simétrico. Se um pedaço for finito, o outro pedaço vai ser finito também. E do mesmo comprimento. Isso considerando o centro como referencial. Sempre vai existir um centro, um intervalo de convergência das séries de potências. O que não ocorre em geral para séries de funções. Vou voltar lá no chat para saber se vocês
estão falando alguma coisa aí. Alguma dúvida até agora? Comentários? Não? Posso continuar, né? Então, vamos lá. O que é uma série de potências? Uma série de potências é uma série de funções cujas parcelas são todas dessa forma aqui. Um coeficiente a n multiplicando x menos uma constante x0, tudo isso, esse x menos x0 elevado a n. Então, é um tipo particular de função, né? Que eu estou somando aí para formar essa série de potências, que é também uma série de funções. Qual é a importância das séries de potências? Um dos motivos por que elas são importantes é que, primeiro, elas são o tipo mais simples de série de funções, porque quando você estuda funções, quais são as funções mais simples? Primeiro tipo de função que você estuda: função afim, função linear, função quadrática. Todas essas funções são funções polinomiais. E polinômios são somas de quê? São somas de potências, de funções potências. Uma função potência é uma função da forma constante vezes x elevado a uma outra constante. Da forma a vezes x elevado a b. Isso é uma função potência. Se você quiser generalizar um pouquinho, você troca o x por um x menos zero, como eu estou fazendo aqui. Então, constante que eu digo é constante com relação a x, nesse caso. Constante com relação a x, que é o an aqui, multiplicando x menos x0 elevado a n. Isso aqui é basicamente uma função potência. Se eu somo infinitas funções potências, eu estou gerando uma série de potências. Então, séries de potências são importantes porque são as séries de funções mais simples, visto que potências são o tipo de função mais simples. E além disso, apesar dessa simplicidade, elas podem ser usadas como representações de praticamente todas as funções que são estudadas no cálculo, com variáveis reais ou complexas. A gente vai estudar no próximo slide representações de funções como séries de potências. E aqui eu estou mostrando uma delas, só para dar uma ideia do que se trata. A exponencial de x pode ser escrita como uma série de potências. Perceba que isso aqui é realmente uma série de potências. Né? Somatório de x elevado a n sobre n fatorial. Essa parcela que eu estou somando aqui pode ser vista como uma expressão dessa forma. O x0 no caso é zero. Você tem apenas o x elevado a n, não tem um x menos uma constante. Né? Então, você pode imaginar que essa constante existe, mas é zero. Aqui, dentro do parênteses, que está elevado a n. E esse n fatorial você pode considerar como sendo o denominador do coeficiente a n, que seria 1 sobre n fatorial. Esse coeficiente a n está multiplicando a potência na variável x aqui. Então, ou seja, a parcela é realmente dessa forma. A n vezes x menos x0 elevado a n. Qual a importância desse tipo de representação em série de potências? Imagine que você está programando um computador e quer calcular, né, valores da função exponencial, sendo que o seu computador não tem lá um pacote para fazer esse tipo de conta. Contas com a função exponencial. Não existe esse pacote pré-definido no seu ambiente de desenvolvimento. Aí você vai fazer o quê? Você pode usar essa série para obter aproximações da exponencial de qualquer número x. Como uma série é uma soma infinita, você vai pegar uma quantidade finita, porém muito grande, de parcelas, para que dê uma aproximação suficientemente boa para o número que você quer calcular. Com isso, a gente pode calcular, por exemplo, o exponencial de 2. O que é que eu faço? Eu ponho 2 aqui do lugar de x. Tem uma série que é a somatória de 2 elevado a n sobre n fatorial. Isso é uma soma infinita. Porém, eu vou pegar uma soma finita, porém com muitas parcelas dentro dessa série aí.
Então, vamos pegar 100 termos, 100 parcelas, né? Então, com 2 no lugar de x. Então, 2 elevado a 0 sobre 0 fatorial, mais 2 elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais 2 elevado a 2 sobre 2 fatorial, mais 2 elevado a 3 sobre 3 fatorial, e assim vai, até 100 parcelas, digamos. Pronto. Se você acha que com isso você obtém uma boa aproximação do número exponencial de 2, então você pode usar essa aproximação. Essa é uma possível aplicação de série de potência. E, claro, vai ter muitas outras, inclusive para resolver EDOs. Lá na frente a gente vai juntar os dois assuntos. EDO parece ser uma coisa totalmente independente de série de potência, né? Cálculo 4 tem duas partes assim, bem diferentes. Sequências de séries, aí é um mundo. E depois vai para EDOs, é outro mundo. São coisas completamente diferentes. Só que depois a gente vai ver como resolver EDOs por séries de potências. Aí junta os dois mundos. Na próxima aula, ou seja, no próximo slide, a gente vai estudar essas representações em séries de potências para algumas funções. Seno de x, a gente vai ver que pode ser escrito dessa forma. Somatório de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n mais 1 sobre fatorial de 2n mais 1. 1 sobre 1 mais x pode ser escrito assim. Somatório de menos 1 elevado a n vezes x elevado a n. A gente vai aprender a chegar nessas representações aí para várias funções. E funções que podem ser representadas dessa forma, por séries de potências, são chamadas funções analíticas. Então, se tem nome, é porque é importante esse tipo de representação aí. No restante desta aula de hoje, vamos nos concentrar em propriedades básicas de convergência ou divergência de uma série de potências. Em particular, vamos descobrir que existe uma coisa chamada raio de convergência, que está relacionado também a intervalo de convergência. Toda série de potências vai ter um raio de convergência e um intervalo de convergência, que a gente vai definir daqui a pouco. Então, formalizando agora a definição, né? Definição de uma série de potências. Série de potências é uma série de funções dessa forma, somatório de quê? De uma função que é da forma potência. A n vezes x menos x0 elevado a n. Você pode também escrever assim. Esse número x0 é chamado centro dessa série de potências. Os termos da sequência AN são chamados coeficientes dessa série de potências. Esses carinhas aqui que estão multiplicando parênteses com x menos x0 elevado a um n. Esses carinhas na frente aqui são chamados coeficientes da série de potências. No caso em que x0 é igual a 0, essa expressão se transforma nessa outra aqui, que é basicamente um polinômio com infinitas parcelas. Então, uma série de potências é um polinômio com infinitas parcelas. É apenas uma generalização do conceito de polinômio. Por isso também que séries de potências são importantes. A gente sabe que polinômios é o tipo mais básico de função, né? Função polinomial, o tipo mais básico de função. Série de potências é apenas uma generalização de funções polinomiais. Alguns exemplos de séries de potências. Somatório de x elevado a n, com n variando nos naturais a partir de zero, que também pode ser escrito assim. Somatório de x elevado a n sobre n fatorial, aquela série de potências que eu usei para representar a exponencial de x numa página anterior desse slide. Pode ser escrita também assim, e é uma série de potências. Essa outra aqui, somatório de x elevado a n, com n agora começando a partir de 2. Então é um somatório parecido com o primeiro aqui do item A, só que agora o índice inicial é 2. Então é uma série diferente, né? Embora parecida. Essa outra também é. Agora eu tenho um AN aqui igual a n menos 3, que está multiplicando x elevado a n. O x0 é o zero. Sempre para saber se uma coisa é uma série de potências ou não, você precisa identificar
o x0, o AN. Isso é importante para saber se é mesmo uma série de potências ou não. E nesse caso aqui do item B, o AN é 1 sobre n fatorial, né? E o x0 é igual a 0. No caso do item D, o AN é n menos 3 e o x0 é 0. No item E, quem é o AN? O AN é tudo isso aqui que está multiplicando x elevado a n. E o x0 novamente é 0. No item F, o AN é o 7, constante. Mas mesmo assim é um AN. É como se fosse uma sequência constante. É como se fosse, não. É de fato uma sequência constante que está aí. 7. AN igual a 7. E quem é o x0? Perceba que aqui eu não tenho x menos 2, eu tenho 2 menos x. Se eu tivesse x menos 2, eu poderia dizer que o x0 é o 2. Como eu não tenho x menos 2, eu tenho 2 menos x, mas eu posso escrever 2 menos x como sendo menos 1 multiplicando x menos 2. E aí eu separo. Menos 1 vai para um lado e x menos 2 vai para o outro. Só que ambos estão elevados a n. Aí eu vou ficar com 7 vezes menos 1 elevado a n multiplicado por x menos 2 elevado a n. Então, eu vou ter que fazer uma correção de algo que eu acabei de falar. Eu falei que o AN era o 7. Não é. Não é mais o 7. Não é mais não, nunca foi. Porque eu não tinha considerado o restante da expressão aqui. Quando eu percebo que essa expressão não está escrita da forma x menos x0, está escrita da forma x0 menos x, eu preciso trocar a ordem multiplicando por menos 1. Multiplicando por menos 1 duas vezes, né? Para não alterar o resultado da expressão. Um desses menos 1 que eu estou usando vai ser usado para alterar a ordem aí de 2 menos x, vai passar a ser x menos 2, e o outro menos 1 vai sair da potência, vai ficar menos 1 elevado a n, multiplicando esse 7. E tudo isso, o 7 multiplicado pelo menos 1 elevado a n, vai ser meu AN. Do outro lado, eu vou ter agora x menos 2, tudo isso elevado a n. Então, o x0 é o 2. E o AN é 7 vezes menos 1 elevado a n. Então, é uma série de potências. É bom também observar o índice inicial. Até agora eu não estou dando muita atenção a isso, mas é bom observar que ele é um natural, né? Se, por exemplo, aparecer aqui um n que não seja um natural, por definição não vai ser uma série de potências. Se aparecer um n começando em menos 2, por exemplo, isso a gente não considera como sendo série de potências. Para quem vai estudar, como é que chama, métodos matemáticos, né? A disciplina aí do curso de elétrica, lá vai ter um tipo mais geral de série de potências, que é a série de Laurent, que vai considerar índices negativos também. Então, lá, a definição de série de potências possivelmente vai ser mais geral e vai considerar índices mudos, podendo assumir também valores negativos. Mas aqui, para nós, não. Então, o índice inicial, e na verdade, qualquer índice das parcelas de uma série tem que ser números naturais. Por último aqui, eu percebo que o AN é essa parte aqui formada pelo 4 raiz de n no numerador e formada por essa outra expressão aqui no denominador, né? O AN é tudo isso, é essa parte dividida por essa outra, e o x0 é 1. Novamente, é uma série de potências de fato. Também pode ser escrito assim. Opa, o x0 é 1 não, o x0 é menos 1, ó, pegadinha aí. Porque está escrito aqui x mais 1, né? Então, na definição lá de série de potências, eu não tenho mais, eu tenho menos, é x menos x0. Então, o x0 aqui é menos 1. E o AN continua sendo aquilo que eu tinha dito que era, né? 4 raiz de n sobre, entre parênteses, n fatorial mais 1, multiplicando n ao quadrado. Agora, alguns exemplos de expressões que não são séries de potências. Somatório de n elevado a x, com n variando nos naturais a partir de 1.
Por que não é uma série de potências? Alguém pode responder? Por que essa soma do item A do exemplo 5 não é uma série de potências? Ninguém tem nada a declarar? Porque não tem a expressão do tipo x menos x0. E esse x não poderia ser visto como x menos x0, onde o x0 é o zero? Isso, então, é esse o problema, é que não está na base. O problema é que você tem aí não uma função potência, mas uma função exponencial. Lembra da diferença entre função exponencial e função potência? A diferença é que na função potência, a variável está na base. E na função exponencial, a variável está no expoente. Então, o que eu estou somando aí não é uma função potência, é uma função exponencial. E você não pode reescrever essa função exponencial como sendo uma função potência. Aí já isso envolveria uma demonstração, que seria difícil. Mas intuitivamente é claro que você não tem como reescrever isso aqui colocando o x na base. Próximo exemplo, somatório de 1 sobre ln de x multiplicando x elevado a n. Eu posso dizer que isso aqui é uma série de potências, onde o an é 1 sobre ln de x? É claro que não, porque esse 1 sobre ln de x, para ser o an, não poderia depender de x, né? O an não depende de x, só pode depender de n. Professor, Oi. então no caso o AN sempre vai ser uma constante? Constante com relação a x. Ela só depende do n, né? É uma coisa que depende de n, mas não depende de x. Certo. Porque o n também pode ser visto como variável, mas é outro tipo de variável. Variável da sequência n, não é a variável x aí da série de potência. Então se fosse 1 sobre ln de n, por exemplo, Sim, assim, poderia. seria... Aí seria uma Certo. série de potências. Obrigado. Letra C, somatório dessa expressão aqui. Por que não é uma série de potências essa? Agora eu quero ouvir vocês aí. Por que não é na letra C uma série de potências? Porque o expoente é n sobre 2? Não pode ter expoente n sobre 2. Isso foge da definição. Depois a gente vai generalizar um pouco aquela definição, permitindo o expoente não desse tipo exatamente n sobre 2, mas vai poder ser do tipo 2n. Você vai poder multiplicar por constante natural o expoente n. Porém, essa outra forma de escrever com 2n no lugar de n vai ser, na verdade, uma notação que a gente vai usar para se referir a uma série de potências que pode ser escrito na forma padrão. Não é necessário escrever o 2n. Você pode reescrever de uma forma que não tem esse 2n lá, só tem realmente o n. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ou seja, seria só uma notação mesmo, uma forma simplificada de se referir a uma série de potências na forma padrão. Mas em geral não pode esse tipo de coisa aqui.
Alguém vai falar? Não? Professor, mas para essa letra C, Hum. por exemplo, se eu multiplicasse essa expressão por um elevado a n sobre 2, se tornaria uma série de potência ou não? Não, se você multiplica por 1 elevado a n sobre 2, permanece como ela está escrita aí, né? Não vai poder alterar o expoente por esse meio. Você está multiplicando por 1, não vai alterar nada aí, não. Eu estou entendendo que você quer somar com n sobre 2 com n sobre 2 para se transformar em n, mas não vai acontecer porque a base é diferente. Não vai acontecer a soma dos expoentes, porque a base, uma base é 1, a outra base é x menos 3. Não pode somar os expoentes quando as bases são diferentes. Não vai poder reescrever, não. Esse n sobre 2, ele está indicando que vai ter uma raiz quadrada, né, aplicada na potência aí. Raiz quadrada foge totalmente da definição de função potência. Função potência é função potência com expoente natural. E não pode ter raiz quadrada. O próximo exemplo, por que não é uma série de potências? Podem responder, entender. N negativo, Brenda falou aí. O expoente é o menos n. Isso não pode acontecer também. Eu posso ter n menos 1 no lugar do expoente. N menos 1 significa que eu estou... Como n está começando em 0, né? Aí esse primeiro valor do expoente vai ser menos 1. 0 vai ficar 0 menos 1. A primeira parcela vai ter um expoente 0 menos 1 que é igual a menos 1. Não pode ter expoente negativo nenhuma parcela da série. Não pode ter potência com expoente negativo. Agora, se fosse... Deixa eu ver se vai ter aqui. Não, vai ter não. Agora, se esse n começasse em 3, por exemplo, aí seria uma série de potências. Porque eu teria aqui, apesar de ter o n menos 1 no expoente, eu estou começando o n em 3, então eu nunca vou ter o expoente negativo. Porque eu vou ter, a partir de n igual a 3, eu vou ter n menos 1 dando 2, depois vai dar 3, depois vai dar 4, não vai dar negativo nunca. Certo? Então o problema não é exatamente o menos 1 lá em cima, nesse caso. O problema é que o índice inicial está começando em 0 e 0 menos 1 é negativo. Se o índice inicial fosse 3, ou 2 mesmo, ou até 1, aí poderia ter o menos 1. Porém, é uma série de potências que eu poderia reescrever na forma padrão, para tirar esse n menos 1. Se fosse, digamos, começando em n igual a 3, eu não precisaria escrever dessa forma. Começando igual o n começando igual a 3 e n menos 1 aqui em cima, eu poderia reescrever com m no lugar desse n menos 1, vamos chamar de m, tudo isso aqui. Se m é igual a n menos 1, então n é igual a m mais 1, aí substituiria aqui embaixo cada um desses dois n's aqui por m mais 1. E se o n está começando em 3 agora, isso equivale a dizer que o m está começando em 2. Aí teria como reescrever essa série para que ela fique na forma padrão de uma série de potências. Se eu quiser que o n comece em 3, ficaria somatório de x menos 2, entre parênteses, elevado a m, sobre m mais 1 elevado a m mais 1, com m variando nos naturais a partir de 2. Certo? Então, se o n começasse em 3, eu poderia reescrever para ficar na forma padrão de série de potências. Próximo exemplo, não é uma série de potências porque realmente não tem a mínima condição dessa parcela aqui ser escrita como uma potência. Não tem como você escrever numa única potência. São
São duas potências, uma de base x e a outra de base x menos 3, estão sendo somadas, a primeira multiplicada por 3 e depois somada com a segunda, e por cima ainda tem uma raiz quadrada. Tem a menor condição de reescrever isso como sendo uma única potência. Então essas séries aqui podem ser consideradas séries de funções, mas não são séries de potências. E aqui eu estou explicando a notação que a gente vai usar, o Stewart usa, o Guidorizi usa, de colocar no lugar do n, lá no expoente, um alfa de n, onde alfa é uma função estritamente crescente, logo injetiva, com contradomínio natural, e domínio também formado por todos os naturais a partir de um Q fixado. Ou seja, eu vou ter, no lugar desse n, eu posso ter um 2n mais 1, um 2 elevado a n. Vai ser muito comum para a gente ter coisas do tipo 2n mais 1 ou n mais 1, sabe? Funções estritamente crescentes, não pode ser seno de n também não, porque seno de n já não é uma função estritamente crescente na variável n. Pode ser n ao quadrado mais 1, pode ser n ao quadrado menos 1, também, ainda é estritamente crescente. Esse tipo de coisa vai ser comum, principalmente de 5n mais 1, essas funções da forma afim, né? Que é uma constante vezes n mais uma constante, onde essa primeira constante que está multiplicando n é positiva, de modo que a função alfa seja estritamente crescente. Esse tipo de coisa vai ser comum. Agora, por que é permitido escrever assim? Porque a gente vai mostrar que faz todo sentido do mundo usar essa expressão para representar uma série de potências de acordo com a definição que foi dada. Ou seja, isso aqui vai ser para nós uma maneira de denotar uma série de potências que é definida assim. Ó. Quando você encontrar uma expressão desse tipo, você pode reescrevê-la dessa forma, ou seja, na forma padrão de uma série de potências, que é somatório de um coeficiente multiplicando x menos x elevado a k. Só basta saber quem é essa sequência BK que vai ficar aqui na frente e quem é o K que vai ficar lá em cima. Aí eu estou explicando aqui embaixo. Essa sequência BK que vai ficar aqui na frente é definida dessa forma. Vai ser 0 se o K não pertencer à imagem de alfa e vai ser A de alfa inverso de K caso contrário, onde alfa inverso de K denota o único n natural a partir de Q, tal que alfa de n é igual a K. Parece complicado, mas eu estou mostrando no exemplo que vem logo em seguida o que é que isso significa exatamente. Significa que eu estou olhando para uma expressão desse tipo e estou tentando enxergá-la realmente como uma série de potências de acordo com a definição que demos. A definição que demos, a princípio, não permite esse tipo de coisa aqui. Ter um 2n mais 1 no expoente do x, não permite a definição que demos. Porém, faz todo sentido do mundo olhar para essa expressão e enxergar esta outra, que aí sim é uma série de potências. Verifique isso. O que é que significa essa soma aqui? Significa que eu vou calcular essa expressão dentro do somatório para n variando nos naturais a partir de 0. Então vamos lá. N igual a 0 vai me dar o quê? Vai me dar x. Eu considero n igual a 0, então eu vou ter aqui raiz de 1 sobre 1, enfim, dá 1. Essa fração aqui eu vou ficar com x elevado a 0 mais 1, ou seja, x. Pronto, fica x. Aí vai calculando, né? Calculei para n igual a 0. Calcula para n igual a 1. Para n igual a 1, você vai pular para esse, ó. Você vai pular para cá. Porque o expoente vai ficar 3 e aqui na frente essa fração vai ficar 1 sobre 4 raiz de 2. Como você está pulando aqui do expoente 1 para o expoente 3, apesar de ter variado o n só de 0 para 1, você pulou o expoente de 1 para 3. É como se você estivesse deixando uma parcela nula aqui no meio, 0x ao quadrado. Aí agora, esse aqui é a parcela correspondente a n igual a 1. Aí eu vou calcular a parcela correspondente a n igual a 2, eu pulo para cá, ó. Aí é como se eu estivesse deixando uma parcela aqui 0x elevado à quarta. E por aí vai. Agora, essa expressão, se você considerar todas as potências de x que não apareceram como sendo potências de x que estão multiplicadas por 0, aí sim vira uma série de potências de acordo com a definição que demos.
E você pode escrever isso de maneira mais formal, mais precisa, da seguinte maneira. Eu vou chamar essa série aqui que eu estou escrevendo de somatório de BK vezes x elevado a k, onde aí resta definir o BK. Quem é o BK? BK são esses numerozinhos que aparecem na frente da potência do x. Perceba que esse número é uma hora não nulo, outra hora nulo. Outra hora não nulo, outra hora nulo. Vai ter vários casos aí em que ele vai ser zero. Quando é que ele vai ser zero exatamente? Ele vai ser zero quando o k for par. Quem é o k? K é o índice desse novo somatório aqui. Eu estou considerando que o k começa em zero. Então, o zero me daria x elevado a zero, que não aparece aqui. Mas eu posso considerar, eu não escrevi, mas você pode imaginar que um zero vezes x elevado a zero, né? 0 vezes x elevado a zero. Então, para k igual a zero, eu teria a potência x elevada a zero, que não aparece. Por quê? Não aparece porque está multiplicada por zero. Significa que o B0 é zero. Também você vai ter esse Bzinho sendo zero quando k for 2. Quando k for 4, quando k for 6 e por aí vai. Ou seja, quando k for par, o BK vai ser zero. E caso contrário, se o k for ímpar, aí você cai nesses números que não são zero aqui, multiplicando potências com expoentes ímpares. Resta saber quem são, em função de k, esses números que eu estou vendo aqui, multiplicando essas potências com expoentes ímpares. Aí, para isso, você vai pensar da seguinte maneira. A fórmula do número é essa, a fórmula desse BK é essa, só que eu preciso fazer uma substituição para que esse BK fique realmente dependente de K e não de N. Para isso, eu preciso relacionar K com N. Aí, deixa eu ver aqui. Bom, nos casos em que o K é ímpar, o K é exatamente a potência do x, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, K é igual a 3. E o BK é isto. Sendo que isto, 1 sobre 4 raiz de 2, também é dado por essa fórmula. Então, esse K aqui, no caso é 3, também pode ser visto como um 2n mais 1, onde o n é 1, né? Ou seja, o K em geral vai ser igual a 2n mais 1. O K é o que eu estou chamando de alfa de n. Aí você coloca essa expressão em função de K. Se K é igual a 2n mais 1, quem é n? N vai ser K menos 1 sobre 2. É isso que eu estou usando aqui como n. Basicamente a ideia é chamar de K esse cara aqui. 2n mais 1. Se K é igual a 2n mais 1, então n é igual a K menos 1 sobre 2. Então pega esse n, que agora é K menos 1 sobre 2, soma 1 a esse K menos 1 sobre 2, ele vai virar agora K mais 1 sobre 2. É esse n mais 1 aqui, ó, K mais 1 sobre 2. E embaixo, esse n, que está no expoente do 8, é K menos 1 sobre 2. Pronto, já coloquei o BK em função do K mesmo, como tem que ser, né? Então, em outras palavras, o que eu fiz aqui foi o que eu expliquei na página anterior. Essa expressão, que é o BK, em função de K, ela é isso. É o zero se o K não pertence à imagem de alfa. E caso contrário, vai ser A de alfa inverso de K. É só uma maneira mais geral de escrever isso aqui, que está sendo mostrado nesse exemplo. Eu acho que eu vou parar por aqui hoje. Aí, tentem estudar o conteúdo de hoje. Foram 2 aulas de assuntos diferentes, tá? Na próxima aula, a gente continua dessa forma.